Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante. Pedi para o Roberto me ajudar na passagem aí do texto bíblico. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Até aí. Amém. Queridos, 3 atividades principais formavam o tripé do ministério de Jesus. Se você ler com uma certa calma os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus sempre estava pregando, Jesus sempre estava ensinando, e Jesus sempre estava curando. Então a cura faz parte do ministério de Jesus. Foi, sem dúvida, um dos grandes ministérios de Jesus quando ele viveu sobre a terra. E quando também nós lemos os evangelhos, numa sequência, nós vemos a grande quantidade de pessoas que Jesus curou. A primeira vez que eu li o evangelho de Marcos, assim devagar, prestando atenção nos fatos, eu falei: meu Deus, é impossível quantificar o número de pessoas que Jesus curou. E vem à nossa mente uma pergunta: por que em toda a Bíblia as curas foram tão numerosas nos evangelhos, e não tanto no Antigo Testamento, e não tanto quanto na era apostólica? O que nós podemos aprender sobre cura divina? Por que ela acontece? Quando ela acontece? Em quais circunstâncias ela acontece? Vale a pena nós diferenciarmos alguns tipos de curas. Temos 3 casos distintos na Bíblia. Primeiro, a Bíblia relata a expulsão de demônios, mas isto não significa uma cura. É uma possessão espiritual
é uma libertação espiritual que às vezes a Bíblia chama de cura, mas são fatos diferentes. Por exemplo, o versículo 34 do texto que nós acabamos de ler. Em segundo lugar, nós temos as curas milagrosas. E em terceiro lugar, nós temos as curas não milagrosas. Portanto, nem toda cura é um milagre. A exemplo do versículo 30 e 31, que nós lemos quando Jesus cura a sogra de Pedro. Ela estava com febre, Jesus orou, impôs as mãos sobre ela e imediatamente a febre sumiu. Assim como o organismo adquire uma doença, o organismo também expele essa doença. Agora, existem curas que de fato são milagres de Deus. Por exemplo, aquelas as quais a ciência não consegue curar: a surdez, a paralisia, a cegueira, enfim, outros tipos de cura. O fato é que Jesus curou a sogra de Pedro, foi uma cura do ponto de vista humano simples, curou milagrosamente muitas pessoas que lhe trouxeram, como nós lemos, e libertou outros tantos da escravidão dos demônios. Então, a grande verdade é: Jesus nos cura, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, não somente de falar, mas de orar também. Quem é Jesus? Hoje pela manhã falávamos na escola bíblica dominical sobre esse tema. E esse tema é o número 1, deve ser o número 1 do nosso conhecimento a respeito da Bíblia, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Quem é Jesus? De tudo o que nós precisamos saber, o principal é saber isso: quem é Jesus. Ele é qualquer um? Ele é mais um? Ele é mais um pregador? Ele é mais um profeta de tantos que se levantaram na sua época? Não, não é. Jesus, Ele é o prometido. Jesus é o esperado. Jesus era o ansiado. Se vocês olharem no início desse capítulo, lá no versículo 3, preparem o caminho, está dizendo João Batista, abram as estradas para o Senhor passar. Ele está gritando, está proclamando. João Batista está dizendo: Ele está chegando, Ele está vindo, Ele vem depois de mim, Ele é mais importante, Ele é mais poderoso. Eu não sou digno nem ao menos de desatar as correias de suas sandálias. E Ele vos batizará com o Espírito Santo. Queridos, Jesus nos cura. Dá uma forcinha para mim. Jesus nos cura, por quê? Por ser quem Ele é. É tão óbvio. Jesus nos cura por ser quem Ele é. Jesus é o Messias, Jesus é o prometido, Jesus é o esperado para trazer um novo tempo, para inaugurar uma nova era, para nos libertar, para nos salvar. Quando Ele é batizado no Rio Jordão, e quando Ele sai da água, a Bíblia diz que o céu se abre, uma pomba descendo sobre Jesus, e uma voz vinda do céu diz: Este é meu Filho amado, este é meu Filho querido, no qual eu tenho todo o prazer, que eu tenho toda a minha alegria. Jesus é o Filho de Deus, por isso Ele nos cura. Jesus nos cura simplesmente por esse fato, porque Ele é o Deus Filho. Ele curou com fé. Pode olhar os evangelhos. Ele curou sem fé, Ele curou pela fé, Ele curou quem quis ser curado, Ele curou quem não buscava ser curado, porque Ele é soberano, Ele é o Filho de Deus, o Messias. Ele é Deus, Ele é divino. Ele foi prometido, foi enviado, Ele foi revestido pelo Espírito Santo, Ele foi testado por 40 dias no deserto, foi tentado pelo próprio diabo. Ele não caiu, não pecou,
ele foi aprovado, ele foi habilitado. Olha o versículo 24. Os demônios gritaram, porque sabiam quem ele era: tu és o Santo de Deus, tu vieste para nos perder. A grande questão, e uma das primeiras que nós aprendemos nos evangelhos sobre cura é esta: a cura não está no homem. Há igrejas que fazem bandeira da cura. Terça-feira é o dia dos milagres, na quarta é outro, mas como se prendesse Deus na terça-feira. Fora da terça ele não faz milagres. A sexta é a sexta da cura. Se você vier na sexta, você vai ser curado. A cura não está no homem, a cura está em Cristo. Esta é a primeira lição que nós aprendemos. Ele é o ponto principal, ele é o centro, ele é a pedra de toque. A cura não está na fé do fiel, a cura não está no pregador ou no profeta, a cura está em Cristo. O foco não sou eu, o foco não é você, nem mesmo a sua fé, nem mesmo a minha fé, mas o foco é Jesus. Isso nos choca, ou não? Choca. Choca porque nada está em nós, nada depende de nós, tudo está nele. É isto que o início do Evangelho de Marcos está nos dizendo, especialmente João Batista. Ele cura porque ele é o Messias prometido, que haveria de vir para levar sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que estaria sobre ele nos traria a paz, e pelas suas feridas seríamos sarados. Mas o fato é que eu pergunto para você nesta noite: você precisa ser curado? Você precisa ser curada? Jesus nos cura. Então creia, busque, adore a Jesus. Então se comprometa com Jesus. Se comprometa com Jesus, não simplesmente para ser curado, mas especialmente por ser Jesus nada mais, nada menos que o Filho de Deus, ou o Deus Filho. O Deus Emanuel, o enviado, o Messias, o Redentor, o Salvador, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Príncipe da Paz. Se comprometa com Cristo, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso demais para você não se comprometer com Ele, porque Ele se comprometeu com você até a morte. E nesse processo de envolvimento com Jesus, de relacionamento com Jesus, Jesus nos cura. Ele tem prazer em fazer o bem para cada um de nós, não porque nós merecemos, mas simplesmente nos cura porque Ele é Cristo, o Messias, Ele é o Deus Filho, e Ele compartilha da sua vitória conosco, das suas bênçãos conosco, porque Ele venceu a morte, Ele é vitorioso. E no processo de relacionamento e comprometimento com Jesus, Jesus vai se revelando a nós, vai mostrando a nós quem Ele é, na nossa vida diária, nos fatos, nos embates, nas aflições, nas doenças. O maior pecado da igreja hoje é o não comprometimento com o Senhor da igreja, que é Jesus. No versículo 27, eles ficaram admirados com a autoridade de Jesus. Claro, por ser quem Ele é, Ele tem autoridade. E por ter autoridade, Ele repreende a enfermidade. Queridos, veja que o texto que nós lemos, ele é precedido pela escolha de alguns discípulos.
Jesus viu 2 homens pescando com redes, eram Simão, mais conhecido como Pedro, e o seu irmão André. Ele os chamou e eles largaram as redes e o seguiram. Logo mais adiante, mais 2 irmãos pescadores e pecadores também estavam consertando as redes, eram Tiago e João. Jesus os chamou e eles largaram as redes, largaram o seu pai Zebedeu e largaram os empregados e seguiram a Cristo. Comprometimento. Então nós concluímos que Jesus tem autoridade sobre as pessoas. Eles não conheciam Jesus. Jesus, venha e segue-me. Eles seguiram. Depois, no mesmo texto aí que nós lemos, Jesus foi a uma sinagoga e ele passou a ensinar, e todos diziam que ele ensinava com autoridade. Então Jesus tem autoridade também na palavra, não somente sobre as pessoas, mas na palavra de Deus. Jesus estava ensinando e entra na sinagoga um endemoniado. Ele entrou ali para tumultuar a reunião. É interessante que em alguns cultos evangélicos, o ponto alto do culto é o tumulto que o diabo faz. Jesus foi contrário a isso. Você não veio aqui para aparecer, sai. O centro aqui sou eu que tenho que brilhar aqui, não você, sai. Mas alguns aí fazem uma promoçãozinha dele para que ele seja o centro do culto. Misericórdia. E aí Jesus simplesmente repreende os demônios, aquele homem fica livre. E antes de saírem, os demônios gritam, né? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Então nós vemos que Jesus tem autoridade sobre as pessoas, sobre a palavra, e ele tem autoridade também sobre o príncipe das trevas, o diabo. A febre tomava conta da sogra de Pedro. Jesus segura a sua mão e a febre foi embora. Trouxeram muitos doentes onde Jesus morava e Jesus os curou, diz o texto. Então Jesus tem autoridade também sobre as doenças. Jesus tem autoridade sobre o diabo. Jesus tem autoridade sobre as pessoas. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Jesus nos cura e nós devemos buscar a cura e orar pela cura, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele mesmo disse lá em Mateus 25: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Paulo também em Filipenses, um texto maravilhoso, que na verdade é um hino cristológico, ele diz: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é Senhor, Ele tem poder, Ele governa. Você já teve alguma experiência com a autoridade de Jesus? Você já teve algum fato na sua vida que você experimentou essa autoridade do nome de Jesus? Queridos, eu tenho dito aqui, parece que nós acostumamos com o pouco que temos recebido de Deus. Nós precisamos ter mais ousadia em Jesus, porque Ele é incomparável, porque existe um poder comprovado em seu nome. E este poder Jesus fez questão de delegar aos seus discípulos, aos discípulos dos discípulos, em todos os tempos e em todas as épocas. E este poder, esta autoridade de Jesus,
nos está disponível hoje, neste lugar e nesta hora, aqui. Mateus 18, versículo 18, diz assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. 19: em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha, queridos. E o versículo 18, 20, Mateus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que você faz com isso, com essas palavras? O que a igreja tem feito com essas palavras? Tem 2 só aqui? Essas palavras são verdadeiras ou não? Jesus nos cura porque tem autoridade. E porque hoje essa autoridade nos é repassada por Ele. Você precisa ser curado? Você precisa ser curada? A autoridade de Cristo está sobre a igreja, verdadeiramente igreja. Então vamos orar. Vamos buscar a cura. Estaremos assim tão somente exercendo a autoridade a qual nos foi comissionada por Cristo. É simples assim. Se vai acontecer ou se não vai, não é problema nosso, é dele, ele é soberano. Mas nós devemos fazer o que a Bíblia nos autoriza a fazer. No versículo 38, nos traz também uma outra grande revelação. Ele diz assim: vamos a outros lugares. Nós não lemos o 38. As povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto que eu vim. Jesus veio para quê? Jesus veio para pregar o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho, você sabe, nós já falamos exaustivamente aqui no início do ano, é uma palavra grega que significa boas novas, boas notícias. Jesus veio para anunciar a grande boa notícia: Deus desceu e está no meio do seu povo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O reino de Deus vos é chegado, o reino de Deus está entre vós. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer que sinais e maravilhas aconteceriam no meio do povo, porque o reino de Deus era chegado, porque Deus desceu, e onde Deus está as coisas acontecem, inclusive curas. Queridos, curas existem por causa do Evangelho. Jesus chegou, o reino de Deus chegou, Deus se fez carne, a sua graça foi manifestada, o perdão está acessível a todos, a salvação está disponível a todos. A cura não é um fim em si mesmo, nunca foi, nunca será um fim em si mesmo, mas ela faz parte desse pacote chamado Evangelho, desse pacote chamado graça, desse pacote chamado salvação. Jesus veio para anunciar a graça de Deus. Jesus veio para anunciar e pregar a salvação de Deus. Jesus veio para pregar o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não salvação tão simplesmente eterna, mas a salvação num modo amplo de todas as coisas.
inclusive da miserabilidade que o pecado trouxe ao ser humano, que é a doença. O poder está no Evangelho. A cura simplesmente acontece porque é um dos benefícios do Evangelho. Jesus veio para pregar. Enquanto pregava, Ele curava. Enquanto pregava, Ele abençoava. Enquanto pregava, Ele consolava. Ele produzia esperança, Ele encorajava. Queridos, esta é uma outra verdade que aprendemos no Evangelho. A cura só existe por causa do Evangelho. Tem muita gente indo atrás da cura e não do Evangelho. Estão invertendo a ordem. Isso porque o Evangelho exige arrependimento. O Evangelho exige conversão, mudança de hábitos, mudança de direção, abandono de velhas práticas. Evangelho significa negar-se a si mesmo. Evangelho significa renunciar o eu. Mas nem todos estão dispostos a largar os seus pecados, porque amam o pecado mais do que amam a Cristo. Os seus pecados satisfazem mais do que Cristo satisfaz. Mas querem ser curados, querem ser abençoados. Mas isso é muito pouco. A graça, ou melhor, a cura, tão simplesmente é do que um testemunho da graça de Deus e do poder de Deus. Isso é o principal. Isso é o principal que Ele fez em nossas vidas. A graça manifesta, a graça manifestada, o perdão, a conversão. Nós vamos orar logo mais, especificamente por pessoas que estão doentes. E eu não tenho dúvidas que curas acontecerão. Não porque existe um poder na minha oração, não porque o seu coração está cheio de fé. Simplesmente, queridos, eu creio, porque eu me apoio na suficiência do Evangelho. E se nós estamos no Evangelho, nós receberemos o que o Evangelho tem para nós. Jesus nos cura por causa do Evangelho. Eu quero já concluir repetindo, o que eu já falei um pouquinho. Jesus nos cura por ser quem Ele é. Ele nos cura porque tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive as doenças. E Jesus nos cura por causa do Evangelho. Portanto, se conhecemos o Evangelho, se temos o Evangelho, nós também podemos e aliás devemos esperar a cura, porque a cura faz parte desse pacote extraordinário de medidas que Deus adotou, que é a sua graça manifestada em Cristo Jesus. Por isso nós oramos, por isso nós pedimos a Deus pela nossa cura, por isso nós oramos a Deus pela cura de algum parente, por isso nós oramos pela cura de pessoas que nós não conhecemos. Sexta-feira nós conhecemos uma pessoa e conversando um pouquinho mais com ela, ele disse que a sua filhinha de 4 meses está na UTI. O nome dela é Rafaela. E nós oferecemos aquele homem, nós podemos orar pela sua filha? Poxa, por favor, faça isso. O pastor Isaías foi lá no hospital, orou com a mãe, orou com ele, que é o pai, orou pela criança. Por isso nós podemos orar, porque nós estamos envolvidos na graça de Deus, no Evangelho. Por isso nós podemos confiar, por isso nós podemos esperar, por isso nós recebemos a cura por tudo que Jesus é e por tudo que Ele fez. Pela sua graça, misericórdia, Ele nos fez participantes do Evangelho. E através dele nós somos curados. Então vou perguntar mais uma vez: você precisa ser curado? Você precisa ser curada? Jesus nos cura.
Esta é a boa notícia. Entregue a Ele a tua enfermidade. Tenha esperança, confie. Tenha ousadia.